noite, queridos, a graça e a paz. Hoje é mais um domingo, primeiro domingo do mês. Então, continuamos ainda na epidemia, então continuamos o nosso culto dessa forma online, mas o importante é que estamos todos juntos adorando o Senhor. Então, eu queria estar fazendo uma oração para iniciarmos este culto, antes de estarmos passando para o ministério de louvor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, porque sabemos que Tu és um Deus santo, maravilhoso, um Deus que está no controle de tudo, Pai, um Deus que é forte, poderoso, capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Que a Tua palavra possa vir ao nosso encontro nesta noite, que venha tocar os nossos corações, que venha nos confortar, que venha nos confrontar se for preciso, Senhor, mas que o Senhor possa vir ao nosso encontro e mudar algo em nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém.
ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, a palavra que Deus separou para nos ensinar. Queria estar convidando todos vocês nesse momento, né, está abrindo a sua Bíblia aí no Salmo 27. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 7 e depois vamos estar lendo o versículo 13 e 14. Então, só repetindo, Salmo 27, do 1 ao 7, depois o 13 e o 14. Amém? Vamos estar lendo aqui. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responda-me. Versículo 13 e 14 agora. Apesar disso, com essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém, queridos? Hoje eu queria estar compartilhando com vocês algo que eu acho que todos nós temos vivido, né? A maioria, pelo menos, né? Uns poucos, outros um pouco mais, devido às incertezas dos dias que estamos vivendo, né? Então, o tema de hoje é: supere o medo e vença a ansiedade. Medo e ansiedade são coisas que andam juntos, né? E uma coisa vem por causa da outra, né? O medo, ele é o quê? Ele é uma sombra escura que envolve, né? Que nos envolve e na última instância nos torna prisioneiro dele, né? Esse medo acaba ficando aprisionado dentro de nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos medo de algo. Então, alguns de nós tivemos medo da rejeição, né? Quem nunca teve medo de ser rejeitado por alguém ou em algum lugar? Alguns de nós já tivemos esse medo da rejeição. Alguns de nós também já tivemos aquele medo, né? Principalmente eu, às vezes eu tenho muito esse receio de ser mal entendido. Eu, por falar muito depressa, falar muitas vezes direto, né? Eu não costumo dar voltas para chegar a um ponto. E às vezes eu tenho esse medo de ser mal entendido para as pessoas. Eu estar falando A, a pessoa entender que eu quis falar B e acaba até ficando chateada comigo. Então é um medo que anda com a gente também, esse medo de ser mal entendido. Também temos o medo da incerteza, né? Como que as coisas vão se suceder, o que irá acontecer. Então esse medo da incerteza muitas vezes nos aprisiona também e cria barreiras
nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso íntimo com Deus. Por quê? Porque nós vivemos com esse medo das incertezas. Nós queremos coisas concretas, né? Nós queremos viver e ver acontecer. Então, esse medo da incerteza também. E outro medo que muitas vezes fica circulando entre nós é o medo da doença. Então, nós se prevenimos, nós muitas vezes buscamos correr de qualquer forma. Por quê? Porque nós temos medo dessa doença. Hoje nós estamos vivendo com uma doença que é bem desconhecida, né, que é o coronavírus. Então a gente acaba ficando com receio de ir em algum lugar, né? A gente fica com medo de conversar, de atender, de sair de casa, de ir no mercado. Por quê? Porque nós temos esse medo, e esse medo muitas vezes ele acaba trazendo outras doenças para nós, como a ansiedade. E um medo que eu acho que a maioria das pessoas tem é o medo da morte. Quem é que não tem medo de morrer? A única pessoa que eu acho que não tem medo de morrer está aqui na minha frente aqui é o Tupã. Ele está aqui gravando, ele não tem medo de morrer não, ele está preparado, se Deus voltar, ele já está pronto. Então, esses medos, ele acaba gerando dentro de nós o quê? Uma ansiedade. O que é a ansiedade? Se tu for procurar no Aurélio, eu procurei lá no dicionário Aurélio, ele dá o seguinte relato sobre ansiedade, né? O significado de ansiedade: sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. Pô, Danilo, eu não entendi. Sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. Colocando nas nossas palavras, é esquentar a cabeça sem precisar. Então, essa é a ansiedade. Nós muitas vezes não aconteceu a coisa, mas já sofremos pela véspera. E se a gente for ler ali em Mateus capítulo 6, versículo 27, Mateus 6, 27, o Evangelho de Mateus vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então Jesus ele já quer dizer aqui no Sermão do Monte que o seguinte: não adianta a gente ficar preocupado, nós não controlamos a nossa vida, nós não controlamos o nosso meio. Então muitas vezes essa preocupação que nós temos é de véspera, queridos. Então, claro, nós temos que ter cautela. Não estou falando que nós temos que viver também, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós temos que ter cautela, nós temos que ter cuidado, mas não podemos deixar o medo nos envolver, o medo de qualquer coisa. Então nós temos que o quê? Ter cautela. Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, esse estudo eu achei pesquisando sobre ansiedade, tá, queridos? Fiz uma pesquisa sobre ansiedade, eu achei esse estudo, achei interessante. Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, cerca de 40% dos brasileiros apresentam distúrbios do sono. 40% dos brasileiros tem algum tipo de distúrbio do sono, sendo que a ansiedade é a maioria. Então você fica vendo que a ansiedade acaba você nem dormindo. E eu sei o que é isso, queridos, né? Eu falo para vocês por experiência própria. Muitas vezes quando eu estou muito preocupado, muito ansioso ou com medo, às vezes eu tenho até essa dificuldade de dormir. Durmo tarde, acordo cedo, ou fica aquele sono picado. Tem pessoas que realmente têm aquela insônia de passar o dia, a noite toda acordada, devido ao quê? Ansiedade. Então, essa ansiedade, queridos, ela é causada na nossa vida por algum tipo de medo. Então, se nós desejamos vencer essa ansiedade, eu acredito que muitas pessoas nesse momento estão passando por isso. Até preparei essa palavra nesse intuito, pelo que eu vejo de algumas postagens, conversas com algumas pessoas, eu vejo que as pessoas estão com medo e ansioso.
né? Então, devido a isso, eu fui procurar trazer um estudo baseado nisso. Então, como nós podemos, nesse momento de medo para muitos, de ansiedade para muitos, como nós possamos, né, buscar um encorajamento, vencer essa barreira? Então, se nós desejamos vencer essa ansiedade, é preciso superar esse medo. Então, dentro lá do Salmo 27, né, o Salmo de Davi, um homem que passou por diversas tribulações, dificuldades, medos, ansiedades, Davi foi um homem experimentado por Deus em quase todas as áreas da sua vida. Então, esse Salmo de Davi traz algo que nós possamos refletir essa noite. O primeiro está lá no versículo 1 ao 3, que diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Essa partezinha aqui, queridos, né, que ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas nós não chegamos a esse ponto de alguém declarar guerra contra nós. Muitas vezes nós criamos o que? Essas guerras internas. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui para a gente poder vencer esse medo e automaticamente, né, vencer essa ansiedade é ter convicção que Deus está do nosso lado. Quando você tem essa convicção que Deus cuida de você, quando você tem essa convicção que Deus está no controle da sua vida, está no controle de tudo, né? Como Davi falava que o Senhor é a minha salvação. Quando nós cremos que a nossa salvação está nas mãos de Deus, quando nós temos essa convicção, não achar, eu acho, será que Deus está, né? Será que Deus esqueceu? Não, querido, se a convicção fala, não, Deus está no controle da minha vida, Ele é por mim. Não estou falando para você também sair igual um doido por aí, não é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente volta lá para a tentação de Jesus no deserto, quando o diabo chega para Jesus e fala, sobe no monte e salta aí, Deus vai mandar os anjos para te salvar. E Jesus responde, não tentarás o seu Deus. Então não paguem para ver, queridos, faça a sua parte, mas tenha a convicção que Deus está do seu lado. Em momentos de batalha ou medo, precisamos sempre certificar quem é a nossa luz. Quando nós estamos numa luta, quem é que está nos guiando nessa luta? Nós temos que nos certificar. Como assim devemos certificar? É saber se Deus está mesmo do nosso lado, se essa luta, né, Deus está conosco. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos lutando do lado contrário. Então nós temos que certificar quem é a nossa luz. A nossa luz é o Senhor, a nossa luz somos nós, a nossa luz é o nosso pecado, a nossa luz é os nossos próprios desejos. Então nós temos que certificar quem é a nossa luz, a luz que ilumina os caminhos para que possamos o quê? Seguir em segurança. Para que serve a luz? Você já caminhou no escuro? Né? Caminhar no escuro, você pegar uma estrada, para quem dirige vai saber o que eu estou dizendo. Você pega uma estrada que não tem iluminação à noite, você precisa ligar todos os faróis, é um breu. Quando você liga, você já vê uma luz. Aí quando você olha no retrovisor central, que não tem ninguém atrás, você já vai ver o breu ficando. Então você precisa do quê? Da luz para o quê? Te guiar. Quando você está numa batalha, você está sem Deus, queridos, está lutando no escuro. Então nós temos que ter o quê? A convicção que Deus está do nosso lado. Essa convicção nos leva o quê? A renunciar à confiança que temos em nós mesmos, né? Que essa confiança que temos em nós é aquela esperança que vai gerar o medo, né? Por quê? Porque nós não conseguimos controlar o futuro. Então quando nós confiamos em nós, não, eu confio no meu trabalho, aí já gera um medo, mas se a minha confiança está no meu trabalho, e se eu for mandado embora? Como é que fica? A minha segurança está na minha saúde, a segurança da minha família está em mim. E se eu contrair o coronavírus e estiver internado num leito de UTI? Acabou a segurança da minha família? Então, queridos, nós precisamos renunciar à confiança que temos em nós e depositar a confiança em Deus.
que Deus, Ele é o antídoto contra o medo. Quando nós confiamos no Senhor, é Ele que vai acalmar o nosso coração e cessar a nossa ansiedade. Quando o Senhor é a nossa luz, nós não damos espaços para preocupações especulativas. O que é essas preocupações especulativas? Foi o que eu falei no começo, aquelas preocupações precoces. Nós sofremos por véspera. Pô, será? Será? Nós acabamos sofrendo por vésperas, queridos. Isso gera ansiedade. O que vai ser de mim? Nem aconteceu ainda. Deus pode fazer um mover na sua vida. Toda semana eu converso com a Dani, né? Aí eu falo, pô Dani, toda semana eu tenho esperança que no próximo domingo eu possa fazer o culto com todo mundo. Aí mesmo decretada a quarentena, eu falo assim, pô, eu tenho esperança que Deus pode fazer um mover. Não sei, queridos, eu creio em Deus. Eu creio que Deus, se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele pode fazer um mover e as coisas acontecerem, pessoas serem curadas, né? O remédio ser descoberto, a vacina, não sei. Eu não sei, porque eu sou homem, a minha confiança não está em mim, está em Deus. Então eu creio, queridos, que Deus, Ele é esse antídoto contra o medo. É Ele que vai confortar os nossos corações para que possamos vencer essa ansiedade. Quando o Senhor é a nossa luz, né, essas preocupações especulativas vão ficando de lado. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos, como nós buscamos coragem para vencer esse medo e superar o medo e vencer a ansiedade, tendo a convicção que Deus está do nosso lado. Segundo ponto, versículo 4 e 6 do Salmo 27, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Segundo ponto, é o que? É desejar ardentemente viver na presença do Senhor, queridos. Quando nós desejamos viver na presença de Deus, a presença de Deus ela é capaz de trazer diversos benefícios para nós. Um dos benefícios é a coragem, o outro é superar o medo, é vencer a ansiedade. Só que nós precisamos o que? É desejar. Sabe o que é o desejar para você, queridos? Pare e pensa nesse momento. O que é o desejo? Um desejo mesmo ardentemente, como eu disse aqui. Vamos pegar o exemplo de uma mulher grávida. A mulher grávida, muitas vezes, quando ela tem desejo de algo, eu acho muitas vezes que é frescura, mas as mulheres grávidas falam que isso realmente acontece. Tem desejo de comer alguma coisa, e quando você vai lá e entrega aquilo para aquela mulher, ela come, né? Ela olha aquilo com uma sede, com uma vontade, com um amor, ela se entrega para aquilo, para quê? Para superar o seu desejo. É igual quando você está com mal fome. Vamos colocar aqui homem. Você está com fome, está aquele churrasco, né, marcado para de noite, e cada um levou lá, né, a gente na igreja faz assim, cada um leva seu quilinho, e aquela carne lá, o cheirinho já vindo, e você com desejo de comer aquilo, e a carne nunca chega, e quando ela chega, você faz o quê? Você deseja aquilo. Só que quando nós queremos desejar a presença de Deus, tem que ser assim, queridos. Nós precisamos querer muito, muito mesmo, sabe? Ter aquela sede da presença de Deus. E quando essa presença de Deus chega em nós, traz alguns benefícios. Como diz o versículo 4, que é o que? Nós conseguimos, no finzinho do versículo 4 diz: contemplar a bondade do Senhor. Quando nós desejamos viver na presença de Deus, nós conseguimos enxergar, contemplar a bondade, como Deus ele é bom. E Deus, queridos, é muito bom. Eu vou dar um pequeno testemunho para vocês esta noite. Quando começou essa pandemia, né, um testemunho meu que cabe até mesmo dentro do texto de hoje. Quando começou, eu confesso para vocês que eu fiquei meio receoso. Porque, como vocês sabem, eu trabalho num comércio alguns sabem, de lava rápido.
Então janeiro e fevereiro foram 2 meses muito chuvosos. Choveu demais aqui na região de Santos. Então praticamente eu não trabalhei. Então quando chegou março eu tinha a esperança de quê? De melhorar. E em março até que estava bem, até chegar a pandemia. Então os 15 primeiros dias da quarentena foram muito difíceis para mim. Eu ficava com medo, eu ficava com receio. Eu falei, pô, vai acabar o mês e eu não vou conseguir pagar as minhas contas. E eu sou uma pessoa muito preocupada com isso. Só que eu falei assim, parei uma hora e falei, está nas mãos de Deus. Meu descanso está no Senhor. E queridos, eu não sei como, foi Deus. Deus ele conseguiu fazer um mover. Eu vou falar para você que sobrou dinheiro. Mas o mês acabou, né, de abril. E graças a Deus eu consegui pagar as minhas contas. Não faltou nada na minha casa. Eu estava com medo até de faltar alimento dentro da minha casa. E eu falei, graças a Deus eu consegui. Por quê? Porque o Senhor é bom. Porque eu não merecia, porque no começo eu estava com medo. Então a minha confiança estava no quê? No meu trabalho, como aquilo que eu falei. A minha confiança poderia estar nos meus recursos. E Deus me mostrou o quê? Que a minha confiança não tem que ser em mim. E pode vir uma epidemia dessa e acabar todos os meus recursos. Minha esperança tem que estar no Senhor. Então ele foi fazendo algo aqui, algo ali, e foi movendo isso. O conta que eu tinha que pagar, que o banco conseguiu jogar para o final, e no final, concluindo, eu consegui, queridos. Graças a Deus. Deus ele é bom. Então quando nós desejamos ardentemente viver na presença de Deus, nós conseguimos contemplar o que? Essa bondade. Também na presença de Deus nós conseguimos não somente a bondade, mas ter uma orientação divina. Deus ele vai por aqui. Não vai por aqui que é perigoso. Deus ele vai moldando a nossa vida para uma maneira da qual nós vivemos com um discernimento do que é certo, do que é errado. Muitas vezes nós somos atraídos pelo quê? Pela nossa ganância. Como eu falei no grupo, teve terça-feira, eu falei no grupo de apoio sobre ganância. E muitas vezes nós somos envolvidos pela essa ganância que acaba se tornando uma armadilha na nossa vida. Então, orientação divina e triunfo, lá no fim, no versículo 6, ele vai falar, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Você se triunfa contra a adversidade, queridos. Você triunfa contra o mal, aquilo que te cerca para te deixar com medo, aquilo que te cerca para te deixar ansioso. Você aqui buscando viver na presença de Deus, você triunfa, você vence. Então, esse é o segundo ponto, desejar ardentemente viver na presença de Deus. O versículo 7, ele vai dizer assim, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responda-me. O terceiro ponto é buscar misericórdia através da oração. Você está com medo nessa noite? Você tem vivido tempos de medo? Você tem vivido tempos de ansiedade? Busque a misericórdia de Deus. Como você vai buscar a misericórdia de Deus? Chorando? Se trancando? Tentando se matar? Não. Você vai buscar a misericórdia de Deus no seu quarto. Tranque a porta e no secreto. Deus vai falar com você. Então busque a misericórdia de Deus através da oração. É só falando. Você precisa falar. E Deus ele sempre está pronto para ouvir. Então, nós somos totalmente dependentes dessa misericórdia e precisamos buscá-la, precisamos ter esse contato com o Senhor, porque a nossa ignorância muitas vezes, queridos, nos leva para longe de Deus e nos leva para situações totalmente difíceis, que acabam nos sobrecarregando. Então começamos a ficar cansados, gera medo, gera ansiedade, e aonde que vem isso tudo que estamos passando, ficamos tristes, choramos. Então nós precisamos buscar a misericórdia de Deus em oração. Por isso nós temos essa necessidade de orar o tempo todo. E mesmo quando a resposta de Deus não vier, ou vier de uma maneira da qual que você não queria ouvir, mesmo assim,
manter fé nela. Um exemplo de fé que eu queria compartilhar com vocês está lá em Mateus capítulo 14, é uma passagem bem conhecida, mas vamos estar lendo aqui junto. Mateus 14, 27. Mateus do 27 ao 33, 14, 27 ao 33, diz assim, a passagem que Pedro anda sobre as águas, tá, queridos? É uma passagem bem conhecida. Se você quiser ler a passagem toda, ela é a partir do versículo 22. Mas nós vamos ler a partir do 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Venha. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Então, queridos, a gente fica vendo que o que aconteceu aqui com Pedro? Pedro viu Jesus andando sobre as águas e falou: Senhor, se é tu, manda que eu vá até aí. Então Jesus falou: então vem. Então Pedro estava indo, ele estava caminhando porque ele estava com fé. E o que acontece? De repente ele fica olhando o quê? Os ventos. E gerou o medo. Então, quando gera o medo na vida de Pedro, ele afunda. Você para e pensa, você está na fé, está com a convicção no Senhor, olhando diretamente para Ele, com a fé nele, você continua andando. Mas quando você vai olhar o que está acontecendo nas adversidades, você começa a afundar. Então, queridos, nós precisamos manter a fé, mesmo quando as coisas parecem que estão ao contrário. Então, quando ele afunda, o que ele acontece? Ele clama: Senhor, quando Jesus vem, eu ajudo. É assim, queridos. Eu não sei em qual momento que você está nessa noite. Se você está caminhando com fé, ou se você está olhando os ventos contrários já começando a afundar, ou você já está até afundando. Qualquer uma das três, queridos. Olhe para Jesus e peça socorro. Ore, chame por Deus, porque Ele vai vir, vai estender a mão de socorrer. Esse é o terceiro ponto. Busque a misericórdia de Deus através da oração. Quarto e último ponto, queria compartilhar com vocês. Vamos voltar lá para o Salmo 27. Agora lá os últimos versículos lá do Salmo 27, o 13 e o 14, vai dizer assim: apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Último ponto aqui, queridos, para que possamos superar o medo e vencer a ansiedade, é ter perseverança. Davi, aqui era Davi, queridos. Davi, ele era um homem que ele poderia falar com autoridade sobre perseverança, né? Porque ele teve diversas experiências. Uma das experiências de Davi, né? Se você não sabe, Davi, ele foi um dos maiores reis que Israel já teve. E ele assumiu esse seu reinado com 30 anos. Só que ele foi ungido rei aos 16, quando o profeta Samuel chega, unge Davi com 16 anos. Então, durante 14 anos, Davi já tinha recebido a promessa. Só que ele perseverou. E aconteceu de tudo na vida de Davi para ele desistir. Mas o que Davi ele fez? Perseverou. Ele foi caluniado, tentaram matar ele diversas vezes, ele fazia o bem, o povo fazia o mal para ele, mas mesmo assim Davi, ele perseverou. Então, para superar o medo, queridos, e vencer essa ansiedade, você precisa o quê? Perseverar, né? Como Davi, enquanto era perseguido por Saul no deserto, mesmo, né, injustamente, ele esperava o cumprimento da promessa, vencer e triunfar. Então, esperar em Deus não é fácil,
né? Frequentemente, quando nós estamos em uma dificuldade muito grande, nós somos levados a pensar o quê? Que Deus não está nos ouvindo, né? Ou muitas vezes que a nossa oração não está sendo compreendida por Deus, ou que Deus também, Ele não... Às vezes a gente fala, será que Deus não está vendo que é urgente isso? Sabe, queridos, nós somos levados a essas situações para quê? Para que a nossa fé seja enfraquecida. Mas persevere. Por mais difícil que esteja, sem Deus é pior. Então não é fácil esperar em Deus. A fé, ela precisa ser trabalhada dentro de nós. Uma, por quê? Que Deus, ele não tem filhos mimados. O que é? Como assim, Danilo? Filhos mimados? Já pensou se tudo que você pedisse, Deus fizesse na hora que você pediu, meu irmão? Já pensou? Quantas coisas você desejou em um momento e depois não era aquilo? Deus, ele não age assim. Deus, ele age, não age no nosso tempo. Ele age no tempo dele. Ele age da forma que ele entende que é melhor para nós. Então, tal medo de pensar, né, tal pensamento nos leva ao quê? Ao medo. Pô, será que Deus não está me ouvindo? Será que eu estou orando em vão? Será que Ele não entende a urgência? Então vai gerando o quê? Essa incredulidade no nosso coração, essa dúvida se diz que Deus está conosco ou não, vai gerando um medo, que esse medo vai gerando uma ansiedade. Então, a gente acaba pensando, será que Deus não está agindo com justiça? E acabamos nos afastando de Deus devido a esse medo e essa ansiedade. Então é preciso ter confiança e perseverança, porque Deus é o nosso Deus. Partindo aqui para a parte final, concluindo, eu queria que, deixa de lado agora o Salmo 27, queria que você abrisse lá no profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Está abrindo aqui para... Você poderia estar abrindo aí para a gente poder ver junto. Isaías 41, 13. Diz assim... 41, Isaías 41, 13 diz: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Então, queridos, esse é o nosso Deus. Esse é aquele Deus que vai segurar pela nossa mão aqui, ó, como o pai que segura do filho. Fala, não precisa ter medo não, eu estou aqui, não precisa ter medo, porque eu vou te ajudar. Está chegando. Você está pensando que eu não estou ouvindo, mas eu estou te ouvindo. Você está pensando que eu não me importo com você, mas eu me importo com você. Só que o momento não é esse, mas eu vou te ajudar. Então persevere, continue esperando. É assim que tem que ter a nossa vida, queridos. É assim que nós conseguimos, encontrar coragem para superar o nosso medo. Crendo que Deus está do nosso lado, com a mão dada aqui, nos ajudando. E assim nós vamos encontrar coragem e nos encontrarmos diante da presença de Deus, o qual, como um pai, dará segurança para o seu filho. Então, queridos, só aqui resumindo aqui o que nós falamos essa noite: supere o medo e vença a ansiedade. Como? Tenha convicção que Deus está do seu lado, deseja ardentemente viver na presença dEle. Busque a misericórdia de Deus através da oração e tenha uma vida perseverante junto com Deus, de mão dada com você. Amém? Agora eu queria deixar um versículo para você meditar durante a semana, tá? Esse versículo que você possa anotar aí, se você não tiver com caneta, tiver com celular, anota aí esse versículo e tenta ler esse versículo pelo menos uma vez por dia durante essa semana. É um versículo pequeno, só que para você que possa esse versículo venha trabalhar no seu coração. Esse versículo se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, versículo 7, diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Então guarde aí, leia pelo menos uma vez por dia, medite, ore em cima desse versículo. Você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e você vai conseguir superar o medo que está te rondando essa noite. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas essa noite, Senhor. Te louvamos, te adoramos, porque nós sabemos que Tu és um Pai que cuida, um Pai que ajuda, um Pai que alimenta, um Pai que cura, um Pai que perdoa, um Pai que ouve, Senhor. Então colocamos essa noite todos os nossos medos diante de Ti, Pai. Lançamos sobre Ti essa noite toda a nossa ansiedade e cremos que o Senhor cuida de nós desde o dia que nascemos, Senhor. Colocamos toda a nossa confiança em Ti, porque sabemos que Tu és um Deus que está no controle de tudo. No controle de tudo que aconteça, Pai. Seja boa, seja ruim, o Senhor está no controle. Então controle a nossa vida, Pai. Que possamos descansarmos em Ti, Pai. Que não possamos colocar os nossos ouvidos nos ventos contrários da tribulação, para que não possamos afundar, mas que possamos prosseguir com fé, caminhando em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que possamos ter uma semana de tranquilidade, não porque merecemos, mas porque a misericórdia de Deus chega em nós, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz.